E aí, beleza? Sou Neto Mascarenhas. Nesse vídeo eu quero tratar sobre o achado dos manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos que foram compilados antes de Cristo e foram achados importantíssimos para a arqueologia, foram importantes para o mundo todo, para desenvolvimento da arqueologia, para desenvolvimento das religiões, da cultura judaico-cristã. Foi muito importante porque ela complementou aquilo que já havia sido dito na Bíblia Sagrada, e ela complementa também provando que esses achados eles eram nada mais nada menos do que fatos, comprovando a veracidade da Bíblia. Esses achados do manuscrito do Mar Morto, eles, para mim, têm a segunda maior importância após a achada da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta que deu o início à caminhada arqueológica, ao desenvolvimento da arqueologia, e ela marcou, primeiramente, o início de toda essa caminhada. E em seguida, para mim, a importância é ver os manuscritos do Mar Morto, porque eles traduzem e mostram que nada do que está escrito na Bíblia hoje, ele não foi à toa, não foi copiado, não foi inventado. São relatos que já foram escritos há anos atrás, há milhares de anos atrás, e só demonstra a veracidade. Inicialmente, falando sobre esse códex, ele foi dividido em várias partes e foi um quebra-cabeça para ser identificado, né? Então, por exemplo, os textos que foram encontrados de Isaías, eles possuem uma cópia de 270 anos antes de Cristo. Eles têm 166 palavras em hebraico com apenas 17 letras diferentes do texto inicial. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Os textos escritos, achados nos manuscritos de Qumran, eles denotam que, a partir daquela época, com a juntada dos achados antigos dos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, com as cópias que a gente tinha até hoje da Bíblia, a única coisa que foi alterado, na verdade não foi alterado, foi só adicionado o Salmo 145, que estava faltando dois versos, o verso 13 e o verso 14. Se você pegar uma Bíblia antes do ano da descoberta, você pode verificar que o Salmo 145 ele estava incompleto. E hoje em dia, o verso 13 e o verso 14, eles complementam aquilo que foi achado nos manuscritos de Qumran. E isso é fantástico, porque como pode um achado, uma escrita de tantos anos atrás, de aproximadamente 2000 anos atrás, permanecer intacto até hoje, e até as letras em si não alteram a forma de como que é escrito, como que é dado, como que é falado, é incrível, é inacreditável até. Às vezes a gente se pega perguntando como, mas eu acho que a própria atuação de Deus para a preservação e passado para a nossa geração atual. Os manuscritos eles estão hoje localizados em Israel, no Museu da Universidade Hebraica de Jerusalém, e estão lá todos os primeiros manuscritos, depois de terem sido analisados e tal. Os manuscritos foram descobertos por acaso por alguns pastores na época do ano de 1947 aproximadamente. Eles buscavam algumas cabras que estavam pela redondeza, eles eram pastores de ovelhas, e algumas cabras sumiram, e eles foram procurar, e eles
tinham várias cavernas por ali, pela região, e um dos pastores, achando que tinha as cabras entrado na caverna, pegou uma pedra e jogou, e escutou um barulho de jarros quebrando, jarros de cerâmica. Nesses jarros de cerâmica, eles entraram e verificaram que tinha escritos, que eram coisas que tinham alguma coisa a ver com muito antigo. Eles tiveram essa percepção. E esses pastores, eles levaram os manuscritos para Belém, onde lá eles venderam para um sapateiro chamado Cando. Esse sapateiro comercializava antiguidades, comercializava esse tipo de coisa que era achado e às vezes eram trazidos a ele. Ele era um árabe cristão. Ele contatou o arcebispo Atanásio Samuel, que ele era líder da igreja síria ortodoxa de Jerusalém na época, e ele mostrou muito interesse nos manuscritos antigos e despertou aquela curiosidade de saber do que se tratava. Então contatou especialistas que mais tarde determinaram que os textos eram datados do século II e do século I antes de Cristo. Ele comprou 4 manuscritos por apenas $100 à época. E por motivos geopolíticos, entre guerras de árabes e judeus na época de 1947, ele naquela época de conflitos e confusões, ele ainda conseguiu tirar os manuscritos de Jerusalém e levou para Beirute. No final, acabou chegando nos Estados Unidos. Paralelo a isso, o professor Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ouviu falar que tinha os manuscritos antigos e contatou o comerciante Cando e acabou adquirindo 3 rolos. Um pouco depois, em 1954, foi publicado um anúncio no Wall Street Journal colocando à venda 4 manuscritos do Mar Morto, sem ninguém saber de nada, sem saber da história ou qualquer tipo de relação ainda do que se tratava. E esse anúncio foi publicado pelo Atanásio e que buscava interessados em comprar os 4 manuscritos, adquiridos por $100, lembrando. Esse anúncio chegou ao público e chamou a atenção de jornalistas americanos, que daí eles contataram o arqueólogo Yigael Yadin. Ele era renomado em Israel, ele era general também, que estava em Nova York naquela época de 1954, que acabou gerando interesse. Ele era filho também de Eleazar Sukenik. Ele era famoso arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele já tinha adquirido alguns manuscritos anos antes, em 1947. Após algumas negociações, eles tinham que fazer isso confidencialmente, né? Porque envolvia esses conflitos que eu já citei, conflitos entre palestinos e israelenses. E acontece que esses 4 manuscritos foram adquiridos depois de muito custo pela Universidade Hebraica e fundos de investimentos judeus, judaico, por $250 mil. Esses $250 mil na época era uma quantia absurda, como se fosse, eu acho que eu não teria dimensões para, seria mais de milhões de dólares hoje. E aquela época era um dinheiro absurdo em apenas 4 rolos do manuscrito. Um valor incalculável. Atualmente, os manuscritos estão com o Dr. Adolf Reutemann. Ele é curador e conservador dos manuscritos desde 1994. Ele é arqueólogo, historiador e ele produtor de vários trabalhos, vários livros a respeito desse trabalho que ele vem desenvolvendo, vem cuidando dos manuscritos. Além de ser autor de inúmeros artigos e
quando, assim, depois de muito trabalho, muito desenvolvimento, depois de anos, como é que se diz, catalogando cada pedaço, porque eles estavam fragmentados em mais de 40 mil fragmentos, e se você pegasse esses manuscritos de forma errada, eles poderiam se deteriorar. É bem perigoso ter perdido muita coisa também. Quando todos achavam que esses 40 mil fragmentos achados, que todo o texto que foi desenvolvido, todo esse trabalho, depois eu acho que aproximadamente 40 anos que foi concluído, em 2017, poucos acreditavam, mas o Dr. Orrin Goodfield, ele liderou uma equipe de arqueólogos e achou na caverna número 12 mais alguns manuscritos em Qumran. Nessa caverna foram descobertos frascos guardados com mais textos e novas escrituras. Chegou a animar os arqueólogos. Existem outros manuscritos também que ainda estão desenvolvendo pesquisas e testes. E nessa parte eu vou falar sobre os manuscritos do Mar Morto como uma das peças mais importantes dos achados arqueológicos dos últimos tempos. Ele equivale aos achados da Pedra de Roseta, onde deu início ao boom da arqueologia, e esse desenvolvimento da arqueologia moderna e o interesse de pesquisadores sobre esse assunto, porque eles encontraram, através da Pedra de Roseta, eles conseguiram desenvolver as línguas egípcias e o hebraico arcaico, porque na pedra existia uma tradução em hieroglifos, em grego e em aramaico. E a partir daí eles conseguiram desenvolver a escrita, desenvolver a tradução dessas escritas antigas e desenvolver um pouco mais sobre a arqueologia. E os manuscritos também. Os manuscritos formam essa parte mais importante da arqueologia bíblica, porque além de comprovar que fatos da Bíblia estarem escritas e estarem não alteradas em 2000 anos de diferença, comprova que Deus tem cuidado, tem guardado a sua palavra e tem mostrado isso gradativamente para a humanidade. E esses manuscritos eles foram encontrados em 3 línguas diferentes, em hebraico, aramaico e grego, semelhante ao que foi encontrado na Pedra de Roseta, e estavam espalhados por 9 sítios, aproximadamente 9 sítios arqueológicos, sendo eles de Qumran, Masada, Nahal Hever, Hod Murabat, e eles tinham mais ou menos 900 diferentes textos escritos entre eles. Como eu já tinha citado, esses fragmentos chegam a 40 mil partes, formando um quebra-cabeça imenso que teve a ajuda de vários pesquisadores, e esses pesquisadores ao longo do tempo desenvolveram uma forma de montar cada parte desse mosaico e constituir, confirmar aquilo que está escrito. Um detalhe é que não haviam textos em latim, o que é bem significativo, porque já que muitos dos teóricos atuais dizem que a Bíblia foi uma cópia, que ela é um plágio, que foi escrito aleatório por várias pessoas, e isso derruba vários desses teóricos e essa tese, porque o latim foi desenvolvido à época de Cristo e dá ênfase nos textos de que naquele período não foram, nenhuma cópia foi retratada, e dá mais credibilidade ao achado de Qumran. Todos esses escritos foram feitos em tiras de couro, são vários tabletes, não tabletes, mas tiras de couro com escritas em hebraico, aramaico e grego, feitas em couro de animal, feitos à mão, e eram enrolados, realmente dando um trabalho artesanal muito complexo e complicado.
e pesquisadores dos anos de 40 e 50 acharam e trabalharam incessantemente sobre esses manuscritos. É isso, eu acho que eu só tenho a agradecer. Valeu!